Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Laine Santos e sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje vamos conhecer a segunda parte sobre o marmorato, preços, como aplicar e alguns efeitos que você pode estar criando. Se você é novo por aqui, já se inscreva e ative as notificações para estar por dentro dos nossos conteúdos. E uma dica rápida para quem gosta de design de interiores, confira o nosso e-book que está recheado de dicas e ideias para você estar criando e decorando o seu ambiente. Vou deixar o link disponível na descrição. Para se fazer a aplicação da pintura marmorizada, é necessário você estar contratando profissionais com experiência e que saibam usar o material de forma correta. Apesar de o marmorato ter um custo mais baixo que a pedra natural, o resultado final tem que ser bem semelhante. Se você for uma pessoa que já tem alguma habilidade ou conhecimento de como fazer este processo, você mesmo pode estar fazendo na sua casa. A técnica de marmorização precisa de habilidade e conhecimento para realizar a pintura e, ao mesmo tempo, criar os efeitos do mármore. O trabalho de marmorização pode ser feito em paredes, colunas ou nas mais variadas peças decorativas. Para que você desenvolva uma pintura marmorizada, é necessário separar um mostruário do mármore com os veios, os riscos e cores da pedra que pretende reproduzir o marmorato. Qual é o preço do marmorato? Uma vantagem de você estar investindo no marmorato é que essa técnica é bem mais barata do que a pedra natural. É claro que o valor vai depender do tamanho da parede que você vai estar fazendo e também da quantidade de latas de tintas comprada. Quanto maior a parede, maior será o gasto. Para você ter uma ideia, uma lata de marmorato da Souvenir de 2,8 litros custa em média R$ 160. Agora vamos aprender como fazer este efeito, então preste bastante atenção no passo a passo. Primeiramente, antes de iniciar o trabalho, você deverá medir a parede para calcular a quantidade dos materiais que serão utilizados. Uma embalagem de marmorato de 2,8 litros cobre 12 metros quadrados e para uma cobertura perfeita é necessário aplicar 3 demãos. Como aplicar? Você deve estar preparando a parede, eliminando assim qualquer tipo de imperfeição. Caso sinta necessidade de passe, massa corrida e lixe a sua parede. Lembrando de limpar logo após toda a poeira para não prejudicar a aplicação do marmorato. Materiais que são necessários. Para fazer a aplicação na parede da sua obra é necessário algumas ferramentas e materiais. Desempenadeira de aço com canto arredondado, espátula de aço, massa com textura marmorato pronta na cor escolhida, politriz ou flanelas para o polimento, cera incolor e pastosa, massa corrida e lixa para acabamento. Para a aplicação da textura, utilize a espátula e pegue um pouco da massa, espalhe sobre a desempenadeira na parede. Não é necessário passar a textura de forma simétrica ou em linhas retas. Fica bem interessante você aplicar de forma irregular e com pequenos relevos. Dessa forma, na hora de espalhar a massa, você formará uma textura que se assemelha ao mármore. Entre a primeira e segunda demão, tem que ter uma pausa de 6 a 8 horas. Logo após essa pausa, você deverá lixar para remover o excesso da primeira camada. E lembre-se de passar um pano de microfibra após lixar a parede para retirar o excesso de pó. Aplique a segunda demão, espalhando bem onde ainda falta completar a textura para nivelar a superfície. Faça movimentos disformes para criar manchas que lembram o aspecto da pedra natural. Após aplicar, espere 12 horas para a próxima demão. Aplicação da cera.
O principal diferencial do efeito marmorato é o brilho, por isso a etapa de aplicar a cera é uma das mais importantes no acabamento da parede. Após aplicar a última demão, espere secar e aplique a pasta incolor por toda a superfície utilizando a desempenadeira ou uma esponja bem macia. Espere 15 minutos até secar completamente e você pode estar finalizando com uma flanela ou politriz. Uma alternativa, se você não quiser estar usando a cera, é utilizar o verniz, que também vai promover esse efeito de espelho no marmorato. Marmorato com massa corrida. Existem várias técnicas de aplicação do efeito marmorato, mas todas usam como base a aplicação da massa corrida ou massa acrílica. Estes materiais são utilizados após a finalização do reboco e servem para corrigir algumas imperfeições pequenas no acabamento da parede, deixando assim a parede mais lisa e mais fácil de absorver as camadas de tinta. No efeito marmorato, existe a opção de passar uma demão de massa corrida e em seguida utilizar a massa pronta efeito mármore que algumas marcas de tinta já comercializam. Neste caso, o que traz o efeito do mármore é a forma que o pintor aplica a tinta e dá o acabamento com verniz ou a cera incolor. A partir disso, você pode criar um efeito de marmorato de diversas formas, mesclado com veios de mármores, com várias cores misturadas e por aí vai. Marmorato mesclado. Um dos efeitos mais interessantes dessa técnica é o marmorato mesclado, pois ele imita as pedras naturais que são de várias cores. Uma combinação bem comum é o uso da massa de efeito marmorato na cor branco, ocre, preto ou cinza. O passo a passo da aplicação é semelhante, o que vai diferenciar é que é necessário ir variando as cores. Para um efeito bem bonito, você poderá fazer a aplicação sem padrões exatos, para ficar com aquele aspecto bem natural como da própria pedra. Entre uma demão e outra, vá preenchendo os espaços conforme identificar a necessidade, sempre espalhando bem a massa. E no fim das demãos, após esperar a superfície secar, é só dar o acabamento com lixamento e espelhamento com verniz ou cera. Então, pessoal, como vimos, o marmorato é uma opção bem mais acessível que o mármore e ele também pode transformar uma parede da sua casa em um ambiente totalmente elegante, sofisticado e moderno. Além de ser uma opção para projetos residenciais, ele também fica interessante para os centros comerciais, como escritórios, cafeterias, restaurantes, por exemplo. Para se ter um acabamento excelente, é necessário ter um conhecimento e técnica na hora da aplicação da textura. Se for contratar um pintor para realizar este trabalho para você, procure alguém que tenha experiência neste processo de pintura. Se você gostou dessas dicas de decoração, já deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!